Olá, meninas! Quais são os micronutrientes que vão ajudar nos sintomas pré-menstruais? Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes eu vou me apresentar brevemente. O meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre e apaixonada pelo universo das mulheres 40+, especialmente em relação a essa transição tão importante na nossa vida, que é a transição da menopausa. Se esse tipo de assunto é do interesse de vocês, se inscrevam nesse canal, que é totalmente voltado para isso, e maratonem os vídeos que já tem aqui. E além disso, também ativem o sininho para sempre receber as novidades aqui do canal. Os sintomas pré-menstruais. A gente estima que em torno de 85% das mulheres tenham pelo menos algum sintoma no período pré-menstrual. 30 a 40% das mulheres têm sintomas que são mais importantes, que incomodam, que atrapalham a qualidade de vida delas. E em torno de 5% das mulheres, que ainda assim é um número alto, tem o chamado transtorno disfórico pré-menstrual. E o que é isso? São sintomas pré-menstruais muito intensos, que realmente prejudicam muito a qualidade de vida da mulher e que sim vão necessitar de tratamento com medicação. Quando a gente fala de medicações para tratar esses sintomas pré-menstruais que são mais pronunciados, a gente fala basicamente de duas opções de tratamento. Uma delas vai ser o bloqueio desse ciclo menstrual, a gente bloquear a flutuação dos hormônios e com isso melhorar esses sintomas no período pré-menstrual. E isso a gente vai conseguir com hormônios, como é o caso da pílula anticoncepcional. E nesses casos a gente opta ou por uso contínuo, então sem tempo de intervalo, ou pelo que a gente chama de regimes estendidos, que é aquele esquema em que a gente usa a pílula durante 24 dias e faz um intervalo de apenas 4 dias, em vez daquele esquema 21/7 mais tradicional. Ou então a gente pode fazer uso de alguns antidepressivos que vão ter um efeito bem interessante nos sintomas pré-menstruais e que isso pode ser feito muitas vezes com esquemas contínuos ou cíclicos, a mulher usar algum antidepressivo só durante os dias em que ela vai ter mais sintomas. Então existem opções de tratamentos que a gente tem que individualizar. Acontece que, sim, algumas mulheres vão precisar do tratamento medicamentoso, mas se pensar que 85% das mulheres vão ter alguns sintomas, a gente tem outras formas de aliviar sintomas que sejam mais leves, que não necessitem dessa medicação, seja ela da pílula ou do uso do antidepressivo. É aí que entram os suplementos, os micronutrientes, que vão nos ajudar nesses sintomas pré-menstruais. A gente tem estudos de vários micronutrientes que mostram algum benefício. Mas aqui eu vou destacar os 4 principais, que são os 4 que a gente tem mais estudos de maior relevância para tratar esses sintomas. É sempre importante a gente falar que quando a gente fala de algum nutriente, não necessariamente a gente está falando em suplementação. A gente sempre deve primeiro buscar esse nutriente na dieta. Então, uma alimentação bem balanceada, uma alimentação saudável, provavelmente vai nos dar um nutriente que a gente precisa. Eu falo não só uma alimentação saudável, mas uma alimentação voltada para queixa. Então, quais os nutrientes que para minha condição eu preciso mais e eu vou buscar mais na dieta? Em alguns casos, sim, a gente vai suplementar, porque talvez na dieta a gente não consiga o que precise, mas sempre a gente começa com a alimentação. Então, vamos lá. O primeiro micronutriente que vai ser importante, na verdade, é um grupo que são as vitaminas do complexo B. E aqui eu vou destacar a vitamina B6, que vai ter uma função bem interessante na síntese do triptofano e assim, consequentemente, na síntese da serotonina. O que a vitamina B6 vai nos dar? A vitamina B6 ela vai trazer um grande alívio em algumas questões de ansiedade, especialmente nos cravings, que é aquele desespero que a gente sente no período pré-menstrual, que quer comer até a porta da geladeira. Então a vitamina B6 vai nos acalmar para que a gente não coma mais do que deve. A vitamina B6 ela é facilmente encontrada na alimentação, geralmente em frango, peixes, alguns alimentos integrais e também alguns grãos, como é o caso até do feijão. Então, sim, consumir grãos vai ser interessante, consumir alimentos integrais vai ser interessante. E também as carnes, ou então até nos laticínios, que vão ser ricos também em vitamina B6. O segundo nutriente que é importante é um que a gente não consome na dieta, mas que a gente produz naturalmente. Vocês sabem qual que é? Então, é a vitamina D. A vitamina D a gente vai produzir através da exposição solar. A gente dificilmente consegue consumir uma grande quantidade de vitamina D na dieta. Então, sim, a gente precisa pegar sol
E quem não tem bons níveis de vitamina D ou quem não se expõe ao sol adequadamente tem que considerar sim a suplementação. A gente sabe que mulheres que suplementam vitamina D ou que mantêm níveis bons de vitamina D têm menos incidência de sintomas pré-menstruais. Existem receptores de vitamina D em toda a região da pelve, então no útero, toda a musculatura do útero, nos órgãos pélvicos, eles vão ter esses receptores. Então, quando as mulheres têm bons níveis de vitamina D, elas tendem a ter menos desconforto pélvico, menos cólica associada e principalmente aquela cólica que acontece no período menstrual, naqueles primeiros dias da menstruação. Então, considerem vitamina D caso vocês tenham cólica. O terceiro suplemento é o nutriente que é o amor da minha vida, que eu sempre falo aqui nesse canal, que é importantíssimo, apesar de ele andar sendo muito esquecido pelas pessoas, que é o cálcio. O cálcio também vai atuar principalmente na musculatura que a gente tem, que eu vou colocar a musculatura uterina principalmente, aliviando assim cólicas e desconfortos. A gente sabe que o cálcio tem várias funções no organismo, não é só osso não. E se estima que quando as mulheres têm um bom aporte de cálcio na dieta ou que suplementam cálcio de forma associada para manter os níveis que a gente precisa no consumo de cálcio, elas chegam a ter 30% menos sintomas de TPM do que aquelas que não cuidam tão bem assim do cálcio. Sempre é importante a gente falar quais que são as maiores fontes de cálcio, principalmente o leite, os derivados, então os laticínios são fontes riquíssimas no cálcio. E aqui eu falo que eles também são fontes da vitamina B6, então considere o leite e seus derivados. E além disso, existem outros vegetais, outros elementos que também vão trazer cálcio na dieta. Eu sempre destaco tanto a couve-flor quanto o brócolis, que eles têm um cálcio muito mais biodisponível, então a gente consome uma quantidade de cálcio no brócolis, por exemplo, que a gente vai absorver é muito maior do que em outros vegetais. Além disso, os grãos, como é o caso do feijão, e grãos como chia, quinoa, gergelim são riquíssimos em cálcio. Então, considerem isso na dieta. Vamos pensar no leite e nos derivados, e para quem não pode ou quem não gosta de consumir esse tipo de alimentos, vamos pensar em chia, quinoa e brócolis. Por fim, o quarto micronutriente, que vai ser também interessante para os sintomas pré-menstruais, é o magnésio, que é a estrela das redes sociais, né? O magnésio está muito na moda, agora todo mundo está repondo magnésio. O magnésio vai ter uma função também, não só de relaxamento cerebral, então aquela ansiedade, aquele nervosismo que a gente às vezes sente, vai ser aliviado com o magnésio, como também ele também vai ter uma ação local na pelve, trazendo um maior relaxamento uterino, então diminuindo também cólicas e desconfortos que a gente pode ter de forma associada. Por isso, em resumo, são 4 os principais micronutrientes que vão ter papel nos sintomas pré-menstruais, e aí aqui eu vou colocar vitamina B6, vitamina D, cálcio e magnésio. Mas além disso, é muito importante fazer atividade física, tá? Especialmente atividade física moderada a intensa. Aquela atividade em que a gente sai cansado mesmo da academia, porque a atividade física mais intensa vai melhorar muito os sintomas pré-menstruais. Alguns casos, sim, vão ser necessários tratamento medicamentoso, e aí por isso é preciso conversar com o médico para ver qual vai ser mais adequado para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima semana.